Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Duas forças verticais são aplicadas a uma viga de seção transversal mostrada. Determinar as máximas tensões de tração e compressão na porção BC da viga. Ok, pessoal? Aí você olha aqui para esse perfil, pessoal, vocês vão perceber que ele só tem um eixo de simetria que é com relação ao eixo Y, ok? Então, automaticamente, nós não temos determinado o centroide dessa figura. E perceba que quando eu trabalho na flexão, o que acontece? Eu tenho que saber aonde está o centroide, porque lá nós temos o que, pessoal? A linha neutra. É uma linha que não tem nem esforço nem de tração, nem de compressão. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar o centroide dessa figura, porque sem ele eu não consigo determinar o momento de inércia. Ah, professor, tudo bem, mas eu preciso também achar também o momento, ok? Sim, você precisa achar o momento. Então, o momento fica mais fácil de você determinar. Por quê, pessoal? Porque vocês vão perceber que, neste caso, essa viga, ela tem tanto a sua arquitetura como o seu carregamento simétrico. Então, perceba que se essa distância desses 10 kN é a mesma distância, ou seja, daqui para A, é a mesma distância de C para D, que ó, 150 milímetros, então você tem simetria no carregamento. Então você não precisa nem achar as reações nos apoios, tanto em A como em D. É só você somar o carregamento, ou seja, 10 kN mais 10 kN, vai dar 20 kN. Então a reação vai ser o quê? Vou pegar esse 20 kN e vou dividir por 2. Então aqui você vai ter 10 kN de reação e 10 kN de reação. Se você construir, pessoal, o diagrama de esforço cortante, o que é que vai acontecer? Ó, vamos começar aqui do A. Eu tenho uma força de 10 kN atuando, então ele vem aqui para cima de 10 kN. De A até B, eu não tenho carregamento distribuído. Então, o que acontece com o meu esforço cortante? Ele vai permanecer constante. Então, ele vem constante. Quando chega aqui em B, ele tem uma força de 10 kN atuando para baixo. Então, eu vou ter uma descontinuidade, ou seja, um salto de 10 kN. Perceba, pessoal, que esse 10 aqui, ó, ele vai com menos 10, ele vai para zero. Então, o que acontece? Vou agora de B até C. B até C não tem carregamento distribuído atuando. Então, vou permanecer constante com o meu esforço cortante, pessoal. Então, perceba que esse esforço cortante no trecho BC é zero. Então, nós temos nesse trecho BC uma flexão pura, ok? Ou seja, o valor do momento ele é constante de B até C. Qualquer ponto que você escolha, você vai achar o mesmo valor. Perceba que quando eu chego aqui em C, eu tenho um salto agora de 10 para baixo, por isso que a gente vai ter menos 10 kN. Permanece constante de C até D. Quando chega em D, tem uma força de 10 atuando para cima. Então, você tem esse diagrama de esforço cortante, aqui sendo positivo e aqui sendo negativo. Então, como ele quer numa região BC, ou seja, qualquer ponto aqui BC, você vai ver que o meu esforço cortante ele é zero. Então, meu momento fletor, como a derivada do momento fletor é o esforço cortante e ele é zero, vai ser constante, ok? Então, pessoal, vamos calcular o momento em qualquer ponto entre B e C. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. Venho aqui, aqui eu tenho 10 kN atuando, aqui eu tenho 10 kN atuando. Essa distância daqui para cá é de 150 milímetros, que vai ser o que? 0,15 metros. E essa distância aqui, pessoal, vou considerar como sendo uma distância qualquer. Então, se eu quero achar o valor do momento nesse ponto qualquer, nesse PQ, o que é que eu vou fazer? Ou eu considero de um lado ou considero do outro. Vamos considerar desse lado aqui, ó. Então, o momento nesse ponto qualquer vai ser igual a quanto? Vamos lá, ó. Esse 10 kN em relação a esse ponto provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, positivo, vai provocar uma boquinha sorrindo, beleza? Então, vamos lá, ó.
10 kN vezes o braço de alavanca, que vai ser o quê? Ó? X mais 0,15 metros. Beleza. Esse 10 kN atuando aqui provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, ele atuando provoca uma boquinha triste. Então vai ser o quê? Ó? Menos 10 kN vezes X. Quando você desenvolve isso aqui, pessoal, momento num ponto qualquer entre B e C, é óbvio, né? Ó, vai ser o quê? 10 kN X, ok? Mais 10 kN vezes 0,15, pessoal, vai ficar 1,5 kN, ok? Beleza. E menos 10 kNx. Note que isso aqui, ó, vai cortar com isso aqui. Então, pessoal, o momento em qualquer ponto, vou até colocar aqui, ó, entre B e C, ele vai ser igual a quanto, pessoal? A 1,5 kN. Beleza? Então está definido o momento. Agora vamos achar o que, pessoal? O momento de inércia. Beleza? Que eu preciso para resolver esse problema. Aí vamos aqui, ó, e vamos determinar o momento de inércia. Determinando o momento de inércia. Ah, professor, mas essa estrutura aqui ela não é simétrica, então eu tenho que achar o quê? Pessoal, eu tenho que achar o y do centroide. Quem é esse y? Onde é que ele está? Então vamos trabalhar da seguinte forma, vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia em mecânica. Pessoal, isso aqui vocês não podem errar. Então eu vou ter uma figura. Ah, professor, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a figura toda, ok? Vamos pegar a figura toda e vamos fazer esse cálculo em relação ao sistema de eixo aqui, ó, que vai ficar na base, ou seja, o que a gente vai pegar é com relação a esse eixo passando pela base. Então, o que eu encontrar vai ser exatamente a altura que é em relação a esse eixo do centroide. Beleza? Então, vamos lá. Se eu coloquei uma referência aqui passando pela base, essa figura toda, ó, a figura toda, tá vendo? Ó, vai ser a área de quanto? Ah, professor, vai ser 50 vezes, ou seja, 50 mais 10, 60. Então, vai ser 50 vezes 60. Isso aqui, pessoal, vai ser em milímetro quadrado, beleza? Ok. E qual vai ser o centroide desta figura? Ou seja, qual vai ser o y do centroide dessa parte aqui toda que a gente está trabalhando, tá vendo, ó? Ah, professor, como a figura toda em relação a esse eixo X aqui, a altura vai ser o quê? A metade de 60, ou seja, vai ser 30. Essa unidade é o que, pessoal? É em milímetro, ok? Beleza. Agora vamos trabalhar, pessoal, com a figura que não existe, que é essa interna aqui, ó. Como ela não existe, quando eu for calcular a área, essa área vai ser o quê? Negativa, que eu vou retirar. E essa área vai ser o quê? Vamos prestar, ó. Eu quero saber essa distância aqui. Eu tenho 50, que é todo. Como as paredes têm 10, vai ficar o quê, ó? 30 milímetros, né, ó? Vezes a altura, olha que a altura aqui vai ser o quê? 50, ou seja, 50. Como não existe, esta área vai ser o quê, pessoal? Vai ser negativa. Ah, professor, e o centroide dessa parte que não existe vai ser o quê? Vai ser 10 mais a metade de 50, ou seja, vai ser 35. Beleza, agora você vai fazer a operação a área vezes o y barra. Então, vamos lá. Quando você coloca na calculadora o que faz 50 vezes 60 vezes 30, você vai achar 9 vezes 10 à quarta. Ou seja, a unidade disso aqui, pessoal, é em milímetros cúbicos. Ou seja, momento estático de área. Beleza? Menos 30 vezes 50, negativo, porque essa área não existe. Vezes 35, pessoal, vai dar menos 5,25 vezes 10 à quarta. Então, pessoal, o y do centroide, o y do centroide, que é a altura que eu quero, vai ser igual a quem? Ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Quando você soma essa coluna aqui, você tem o y vezes a área, que vai dar 3,5
7 vezes 10 a quarta milímetros cúbico. E quando você soma isso aqui, pessoal, vocês vão encontrar 1,5 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Então, quando eu faço essa operação, ou seja, o somatório do produto da área vezes a inércia, eu vou encontrar 3,7 vezes 10 a quarta milímetro cúbico, né? Ó, dividido pela área, que é 1,5 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Corta esse quadrado com esse 3, vocês vão obter como resposta, pessoal, 25 milímetros. Então, aqui está o centroide, ou seja, a uma distância aqui, ó, de 25 milímetros, você tem o centroide. Então, automaticamente, esse eixo aqui será o que, pessoal? A linha neutra. Ah, professor, quando eu descobri esse centroide, eu já sei que para eu saber qual é a distância do centroide, a parte mais tracionada vai ser exatamente o 25. Exatamente, pessoal. Então, da estrutura, como você tem aqui um momento positivo, ou seja, esse carregamento vai ser uma boquinha sorrindo, então o que acontece? Essa parte de baixo eu já sei que está sendo o quê? Ó, tracionada. E essa parte de cima eu já sei que ela está sofrendo o quê? Compressão. E quando eu quero a distância mais a distância, a maior distância em relação à linha neutra, é só eu fazer, ó, 25, tudo é 60. Então aqui vai ser 35 milímetros, beleza? Então, pessoal, para eu ir para a resolução, ou seja, a tensão vai ser igual a o momento vezes 1C dividido por I, eu preciso saber agora o momento de inércia, beleza? Então, vamos calcular o momento de inércia. Então, o momento de inércia vai ser o seguinte, pessoal, perceba que o eixo, né, onde está a linha neutra desse perfil, ele não passa nem na figura toda, nem na figura vazada. E, professor, então eu estou percebendo que a gente tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Exatamente. Então, essa inércia vai ser igual ao quê, pessoal? Vamos considerar a estrutura toda. Em relação ao centroide dela, não o centroide do perfil, da figura toda, o centroide dela, se ela tem 60, vai ser o quê? 30, tá entendendo? Ó, a distância é 30. Que vai ser o quê? Presta atenção, ó, vai ser a base dela, que é 50, né, ó, vezes a altura ao cubo, que é 60. Então, 50 vezes 60 ao cubo, dividido por 12. Mas como esse eixo do centroide da figura toda não casa com a do perfil, eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, mais a distância dele ao centroide, perceba, pessoal, que quando a gente trabalhou com a figura toda, o centroide dela estava a 30. E nós descobrimos que o centroide desse perfil está a 25. Então, a relação de 30 para 25 é o quê? Uma diferença de 5. E perceba que tanto faz essa diferença ser positiva como negativa, não tem importância, porque essa distância está elevada ao quê? Ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 50 vezes 60, que é a área. Beleza? Ok, professor, estou entendendo. Agora, o que é que acontece? Eu vou retirar a inércia dessa parte que não existe. Exatamente, menos. Como essa parte que não existe também não está tendo coincidência do centroide dela com o centroide do perfil, eu vou ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos. E perceba, pessoal, quando a gente preencheu a tabela, eu achei o centroide da figura que não existe, ó, 35. Vou ter que diminuir de quem? Do centroide do perfil, que é 25. Ou seja, na distância de quanto? De 10. Então, vamos lá, ó. Menos. Qual é o momento de inércia da figura que não existe em relação ao centroide dela? Vai ser o que, pessoal? Vai ser a base, que nesse caso vai ser 50, e vou retirar o 10 e 10 aqui, ó, vai ficar 30. 30 vezes 50, que é a altura dessa parte que não existe, ao cubo, dividido por 12, beleza? Mais a distância do centroide dessa figura que nós achamos 35 ao centroide do perfil, que é quanto? 25. A diferença vai ser o que, pessoal? Vai ser 10 ao quadrado vezes a área, ou seja, 30 vezes 50.
Pronto, pessoal. Isso aqui vocês não podem errar de jeito algum. Quando vocês colocam na calculadora, o momento de inércia que vocês vão obter vai ser igual a 5,125 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. Beleza? Então, pessoal, achamos o nosso momento de inércia. Agora vamos achar qual é a tensão máxima na compressão. Aí vocês vão ver qual é a região que está sendo comprimida. Vai ser a região de cima, ó. Então, a distância C vai ser quanto? Vai ser 35. Beleza? Então, vamos lá. O momento aplicado foi de quanto? 1,5 kNm, ou seja, vezes 10 a sexta Newton milímetro. Vezes, qual é a distância que nós temos? 35 milímetros. Beleza? Beleza. Dividido pelo momento de inércia, 5,125 vezes 10 a quinta milímetro a quarta. Ou seja, esse a quarta eu vou cortar com esse 2 milímetros, ficar ao quadrado. Pessoal, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar o valor de quanto? De 102,44 Newton milímetro quadrado. Ah, professor, tá certo? Não, você tem que colocar o sinal de negativo, porque a gente está trabalhando com a tensão de compressão máxima, ok? Que equivale a quanto? Menos 102,44 megapascal. Beleza? Ok. Agora vamos trabalhar com a tensão normal máxima. Agora não mais de compressão, mas de tração. Ah, professor, então vai ser positivo. Eu não vou nem me preocupar. Exatamente. Então o momento é o mesmo. 1,5 vezes 10 a sexta Newton milímetro. Vezes, agora qual é a distância da linha neutra à parte mais tracionada? Ah, professor, vai ser 25. Exatamente, ó, 25 milímetro dividido pelo momento de inércia, que é 5,125 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 73,17 Newton por milímetro quadrado. Né, ó, que isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 73,17 megapascal. Então, pessoal, note que eu compliquei um pouco, porque nos últimos exercícios nós estávamos trabalhando com um perfil que tinha 2 eixos de simetria. Então, fica fácil de a gente resolver. Aqui já não tem, ó, só tem o eixo de simetria em Y, não tem em X. Então, eu não sei onde danado está a linha neutra e eu tenho que determinar. Então, é só achar o centroide que a gente sabe a posição da linha neutra. Com isso, eu consigo determinar o momento de inércia e consigo saber a distância tanto na parte mais comprimida como na parte a parte mais tracionada. Ok? Então, vamos para a próxima aula.